eu estava assistindo uma entrevista de um pastor que eu gosto muito, chamado Chris Hodges. Pastor Chris Hodges, ele é de uma igreja chamada Church of the Highlands, lá em Birmingham, no Alabama. A gente falou dos voluntários, né? Nossa igreja hoje tem 780, 760 voluntários ativos. A igreja Church of the Highlands tem 18 mil voluntários. Então imagina, né, o tamanho da confusão, da estrutura e tudo mais. Muito bonito. E aí na entrevista, a entrevistadora perguntou para ele, como é que está a igreja e tal. E aí ele foi falando desses números, assim, nossa igreja tem tantos voluntários, 30 mil pessoas frequentam o culto de domingo dessa igreja. Então você imagina, e aí, aquilo tudo e tal. E aí a entrevistadora fez uma pegadinha com ele, falou, mas números importam? Como quem diz, o mais importante é a qualidade e não quantidade. E eu concordo, qualidade é muito importante. Mas aí ela falou, olha, números importam. E a resposta dele foi, se o céu e o inferno existem, esses números importam. Aí acabou, meu irmão. Aí não tem conversa fiada, sim ou não? Existe céu? Existe inferno? Então cada número desse é uma vida a menos no inferno e uma vida a mais no céu. É ou não é motivo para celebrar? Acabou. Acabou, meu irmão. Não tem mais conversa fiada, não tem mais... porque, né, número, não sei o quê. É verdade. Tem gente que só quer número, não quer qualidade. Que sejamos sempre uma igreja de qualidade na palavra, qualidade na presença de Deus. Sim, igreja? Fala um amém aí para me ajudar. Amém, né? Amém. Eu quero isso para a minha igreja. Aí a verdade, eu quero trazer esse tema para a nossa palavra de hoje então. O tema da palavra de hoje é, se o céu e o inferno existem, 3 pontinhos. Se esse negócio de céu e inferno é verdade mesmo, pastor? Peraí, deixa eu entender. A gente tira o começo do ano, geralmente o final do ano anterior e o começo do próximo ano, para repetir, recobrar vocês algumas palavras que marcaram nossos últimos anos, porque são importantes. Nossa igreja tem crescido, muita gente tem, pela primeira vez, ouvido o que temos pregado aqui. Então é tão importante. Há 2 anos atrás eu ministrei essa mensagem. Está um pouquinho diferente, cada ano Deus vai renovando. Mas eu quero que hoje você abra o seu coração para essa realidade. Espera aí, pastor. Vamos começar entendendo, eu já vou ler o texto, mas espera aí. Esse negócio de céu, pastor, esse negócio de céu, esse negócio de inferno é verdade? Porque se for verdade, eu preciso mudar certas atitudes, sim ou não? Se esse negócio é para valer mesmo, porque esses dias eu vi um pastor na internet, fala comigo, irmão, o camarada disse assim, não, inferno não existe, não. Na verdade, quando Jesus falava de um lugar que queima, na verdade ele estava falando do lixão de Israel, que por conta do betano acumulado, butano, não sei, tinha combustões espontâneas. É brincadeira, né, meu irmão? É brincadeira. Pastor Rafael, por que você crê no céu? Porque Jesus cria no céu. Por que você crê no inferno? Porque Jesus cria no inferno. Por que você crê no Antigo Testamento? Porque Jesus cria no Antigo Testamento. Por que você crê que o relato do Antigo Testamento é literal? Porque assim Jesus pregava. Eu creio em Cristo e, portanto, creio em tudo que Ele cria. Diga amém. Amém. Começamos a palavra de hoje. Pois bem, é verdade, pastor? Lê comigo Lucas capítulo 16, versículo 19. A parábola do rico e Lázaro, acho que todo mundo aqui conhece. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia do luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Situação deplorável que esse homem estava. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, Hades aqui, Hades significa o mundo dos mortos, ou para nós, nesse caso, nessa parábola, o inferno, era um lugar de tormento. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro do seu lado. Jesus sabia, o judeu daquela época acreditava numa coisa, eles chamavam o céu por um outro nome, era seio de Abraão. Para eles era o paraíso deles, porque como eles tinham como pai, o antecessor deles era Abraão, eles
Eles imaginavam que eles iam para junto de Abraão, ok? Ou seja, para junto de Deus. Então, para efeito didático, nessa parábola, a gente entende assim, quando falo Abraão, eu estou falando de Deus. Seio de Abraão, eu estou falando do céu. Hades, eu estou falando do inferno. Isso facilita, tem muitos detalhes teológicos que a gente não vai entrar agora, mas facilita para a gente entender. No Hades, ele olhou para cima e viu Abraão e de longe Lázaro ao seu lado. Então chamou e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Igreja, do que Jesus estava falando aqui, se não é do inferno? E se não é do céu? É isso que eu digo. Se Jesus cria nessas palavras, eu também preciso crer. Jesus não era mentiroso nem lunático. Jesus sabia do que estava falando. E o texto continua. Versículo 25, obrigado. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está aqui sendo consolado e você está em sofrimento. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, nem do lado de vocês para a gente, consegue. Agora aqui, quem que quer passar do lado daqui para lá, gente? Imagina você estar com Jesus lá e de repente, aqui ó, dá para ter uma pontezinha. Se você quiser, não, né? A resposta de Deus para o rico é: há entre nós um grande abismo. Repete essa frase comigo. Existe um momento onde não dá mais para trocar de lado. Ok? Quem aqui já se afastou do evangelho e voltou? Quer dizer, você foi e voltou. Mas tem um dia que não vai dar mais para ou ir ou para voltar. A Bíblia diz em Hebreus: ao homem está fadado morrer apenas uma vez e aí encarar o juízo. No momento, a Bíblia também diz: o vento balança a árvore de lá e para cá, mas no lugar que ela cair, ali ela ficará. Em outras palavras, você vai para lá, você vai para cá. Ai, eu não estou mais na igreja não, porque eu estou chateado. Ai, porque aconteceu isso. Ai, eu estou desanimado na fé. Você vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas no dia que a árvore cai, aonde ela cai, ali ela fica. E filho, o nosso grande temor, ninguém sabe nem o dia, nem a hora. O texto continua, por favor, vamos comigo, 27. Ele respondeu: então te suplico, pai, manda Lázaro ir na casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para o lugar onde eu estou sendo tormentado. Essa é uma ideia muito errada que a gente tem, de que a gente pode ir para um lugar e mandar nossa família para outro. Como quem diz: pastor, depois que meu filho nasceu, eu estou querendo botar ele na igreja, para ele seguir o caminho. Para ele não seguir o meu caminho, mas para ele seguir o caminho de vocês da igreja. Eu estou indo para o inferno, mas eu quero que meu filho vá para o céu. O problema, meu irmão, é que seu exemplo fala tão alto que nosso testemunho não pode competir com o seu exemplo de 24 horas por dia dentro da casa com seu filho. Então lá você precisa fazer seu trabalho, você precisa entregar a sua vida para Jesus e dizer: filho, me segue, sigam-me os bons, aleluia. Está comigo ainda? O texto continua, vamos lá? Abraão respondeu, só um detalhe, o que o rico estava pedindo? Deus, manda Lázaro pregar para os meus parentes, porque senão meus parentes vão vir para o inferno também. Deus respondeu, 29, eles têm Moisés e os profetas. O que é Moisés e os profetas? O Pentateuco e o restante do Antigo Testamento. O que ele está dizendo? Eles têm a Bíblia, eles têm a palavra. Se não creem na palavra, eles não vão crer também. Abraão, olha só, versículo 30. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos for até eles, eles vão se arrepender. O rico estava querendo que o fantasma fosse lá pregar. Ou eu estou interpretando errado o texto? Manda alguém dos mortos ir lá e aparecer o Lázaro. Vim te buscar. Se não quiser ir, tem que se arrepender. Seja sincero, quem aqui tem a impressão de que se uma coisa muito miraculosa acontecesse, algum amigo ou algum familiar seu que ainda não serve ao Senhor Jesus, se renderia finalmente ao Senhor Jesus? Seja sincero, poxa pastor, eu acho que se acontecesse um milagre, um negócio... Só que posso te contar?
é o contrário. Olha o que Jesus responde, ou melhor, o que Deus responde. Abraão respondeu: se não ouvem a palavra, tampouco se deixarão convencer, ainda que eu ressuscite alguém dos mortos. Quer entender melhor? Pensa, você que acabou de levantar a mão, é só você lembrar na sua memória, esse amigo que você imaginou, que se converteria ao ter uma grande experiência de livramento, pensa, ele já não teve livramentos? Deus já não fez milagre na vida dele? Já. E qual foi o resultado? Necas. Nenhum. Você deve conhecer alguém que passou por um acidente de carro, o carro virou uma lata de sardinha, o camarada saiu ileso e ateu. E ainda saiu, graças a Deus, né? Aí você fala, se converteu? Não, é força do hábito, graças a Deus, assim, ao cosmo. Aí o cara ainda dá um testemunho no Instagram, vai lá e fala assim, eu quero agradecer a constelação, quero agradecer o universo, gratiluz. Aí brincadeira, né, meu irmão? Jesus morre na cruz, os anjos são enviados para te livrar, para te salvar. E gratiluz, oh meu Deus do céu. Com base nesse texto, a pergunta que eu quero te fazer é: Jesus cria no inferno? Opa, me ajuda, igreja. Sim. Jesus cria no céu? Sim. Portanto, eu creio no céu. Portanto, eu creio na literalidade. Alguém vai dizer, pastor, mas espera aí, pastor. Como um Deus tão bom, como pode existir um inferno se existe um Deus tão bom? No fundo, você precisa entender, é que o homem sempre fugiu de Deus. Essa é a verdade, todos nós. Desde Adão, Deus chega no Éden e pergunta, Adão, aonde estás? Porque o homem foge de Deus, é Deus que vem atrás. Dia após dia. Quem é que foi resgatado por Deus? Literalmente. A gente é resgatado, Deus parece que puxa a gente. A gente foge, Deus vai lá e puxa de novo. A gente corre, Deus vai lá. E é o tempo todo. E sabe o que para mim é verdade aqui? É muito simples. Quem no final houver sido condenado, terá o que sempre desejou. Distância de Deus. É essa conta que talvez você às vezes não faz. Que quando eu digo não quero Deus, eu também estou rejeitando a vida que há em Deus. Quando eu digo não quero Deus, eu não estou rejeitando igreja, eu não estou rejeitando culto, eu não estou rejeitando música, o que eu estou rejeitando é a vida que há nele. Quando Adão come do fruto do conhecimento do bem e do mal, não foi só comer daquele fruto, foi também ter desprezado a árvore da vida que estava no mesmo jardim, ok? Então quando finalmente encararmos nosso destino eterno, e para alguns um destino de condenação, vou falar com muito carinho, mas com muito temor e com muita... Quando finalmente você encarar um destino de condenação, parabéns! Você conseguiu o que você sempre quis a vida inteira. Estar longe desse Deus. E finalmente, pela eternidade, você poderá nunca mais ouvir falar dele. E nunca mais ter um pastor pregando para você, dizendo que você precisava render seu coração a Cristo Jesus. Finalmente você está livre dessa conversa. Finalmente você está livre dos crentes. Finalmente você está livre de Jesus. E do fã-clube dele, que às vezes você reclama também. Finalmente você está livre. Desculpe, igreja, mas eu preciso dizer parabéns. E não adianta colocar a culpa em Deus, depois dele ter ofertado o próprio Cristo por amor a você. Então eu vou repetir a pergunta, igreja. O céu e o inferno existem? Sim. Então a pergunta não é se o céu e o inferno existem, mas é como essa realidade afeta as decisões que eu tomo no meu dia a dia. Espírito Santo, essa noite minha oração é que o Senhor nos ajude a mudar com base na verdade que é a Tua Palavra. Olhando a Tua Palavra, a gente precisa ver um temor no meu coração e no coração dos meus irmãos e dizer, peraí, existe uma vida eterna e eu não posso me desapegar dela. Ela é mais importante que essa vida passageira. Nos ajuda, Senhor, porque se o céu e o inferno realmente existem, algo precisa mudar. Se você crê nessa oração, fala amém e dá um aplauso bem forte ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos nessa, igreja. Vamos nessa, igreja. Anota, por favor, essa palavra, anota o título. Se você não anotou, pega um caderninho, papel, pode ser seu celular. Não me incomoda te ver no celular. Eu sei que você está anotando a palavra. Anota a palavra. Se o céu e o inferno existem, 3 pontinhos. Número 1, toda oportunidade de compartilhar o evangelho se torna uma questão de vida ou morte.
Anota, por favor. Número 1, toda oportunidade de compartilhar. Eu resumi ali, toda oportunidade se torna uma questão de vida ou morte. A gente estava, eu e meus pais, num shopping, jantando ou almoçando, eu não lembro. E uma família atrás da gente, estava comendo também. O garoto engasgou. E ele não conseguia respirar. Não conseguia. A mãe tentou fazer a manobra e também não conseguia, porque não sabia. Minha mãe, pastora Eliane, ela é formada em diversas áreas na saúde. Pastora Eliane é DHD, pós-doutora, psicologia, enfermagem, tudo que você imagina. E aí, qual foi a atitude da pastora Eliane nessa hora? Tentem adivinhar. Ela ficou na boa? Não. Ela foi correndo lá e, para sua surpresa, imagina se a pastora Eliane chega assim: olá, querida, boa tarde, né? Opa, tudo bem? Olha, eu não estou querendo ser inconveniente e atrapalhar a sua maternidade, porque cada mãe tem o direito de maternar como bem lhe apraz. Mas deixa eu te mostrar minha carteirinha, eu sou enfermeira, olha, tá vendo? E deixa eu só pegar o meu diploma também, eu sou formada, e olha, você vai me perdoar, mas assim, eu poderia... É isso que a pastora Eliane fez? Não, o que ela fez? Empurrou aquela mãe, mães que estão aqui. Que tipo de situação, circunstância que você permitiria que uma outra mãe te empurrasse para te ensinar a fazer com um filho o que você não sabe fazer com ele? Só se fosse, obrigado, alguém falou, o quê? Só se fosse para salvar a vida dele. A pastora Eliane empurrou ela e, tum, foi um só, a carne. Eu aposto que era do Burger King, aquele pedaço ali. Devolveu, caiu lá na chapa de novo. Misericórdia, gente. Pastor Rafael tem cada uma. Minha pergunta, aquela mãe reclamou ou agradeceu? Porque era uma questão de vida ou morte. E também quando um amigo seu do seu trabalho trabalha 5 anos do seu lado e você nunca compartilhou o evangelho com ele. Também quando você vem para a igreja todo domingo, e você é capaz de passar por seus amigos no bar. E aí, gente, boa tarde, tamo junto, valeu, E tá tudo bem, sem levar em consideração que se o céu e o inferno pastor, é verdade? Então, se a vida desses meus irmãos tinha que importar um pouco mais para mim. 1 Coríntios 9, 19, na versão Almeida, pode colocar no telão, 1 Coríntios 9, 19 diz: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Versículo 22, fiz-me de fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de todos os modos, salvar alguns. Olha o que Paulo fala: se eu fizer tudo, eu ainda não vou ganhar todo mundo, não é, igreja? Se eu agir de tudo para com todos, para de todos os modos, ganhar alguns. Imagina se eu não fizer de tudo para com todos, de todas as formas. Ou seja, é toda oportunidade. Cada momento é sentar e falar, é quase dizer: Senhor, quem o Senhor colocar do meu lado vai ter que ouvir. Uma vez eu estava pregando no culto de quinta-feira aqui, e aí tinha lá fora um agente de limpeza urbana, um gari, segurando a vassoura assim e ouvindo a palavra. Acabou a pregação, eu fui lá falar com ele. E aí eu ministrei para ele. Eu não era pastor ainda, eu era jovem aqui na igreja. E aí eu falei assim: rapaz, preciso fazer um apelo para esse camarada. O Espírito Santo me incomodou, só que por alguma razão, eu não sei porquê, eu senti uma vergonha, assim, uma timidez. Porque assim, a gente está acostumado a falar de Jesus, a falar de igreja. A gente só não puxa a rede, não é? Você joga a rede ao mar, o peixe vem e ele fala: eu quero Jesus. Tá, domingo que vem você vai lá na igreja, hein? E Deus falou comigo: puxa a rede. Eu estava tão acovardado que eu olhei para ele e falei assim: você não quer aceitar Jesus não, quer? Ele me respondeu: claro que quero. Quase que eu digo: sério? Como que aquela alma foi ganha? Por causa da minha eloquência? Por causa da minha capacidade de pregar? Por causa do poder da palavra. Talvez seus amigos, você não consegue ganhá-los para Jesus, porque você não acredita no poder da palavra. Você é tímido e você acredita que você não poderia ser tímido, que você tem que ser super, porque você crê no poder da oratória e não da palavra. Creia na palavra. Imagina, deixa eu entrar aqui, eu vou para o próximo ponto. Imagina o poder que não existiria se você é tímido. Quem é tímido, levanta a mão.
Tímido não levanta a mão, né? Entendi. Ok, assim, baixinho assim. Você é tímido. Imagina você chegando para a pessoa e falando assim, ó, olha o poder que existe em alguém que não está acostumado. Mas você vai lá e fala, mano, você sabe que eu não gosto muito assim de entrar nesses assuntos. Mas eu abro mão do meu conforto. Porque eu não posso deixar de te dizer. Desculpa. Deus tem um plano na sua vida. E eu tenho orado por você. Eu tenho buscado coragem para te dizer que Jesus te ama e quer você de volta. Acabou, meu irmão. Teu amigo está vendo ali todo o esforço que você está fazendo, passando por cima de todo o seu conforto para poder pregar o evangelho para ele. Isso é valorizar a vida eterna dos seus amigos. Alguém diz um amém para ajudar o pregador. Está comigo ainda? Se o céu e o inferno existem, número 1, toda oportunidade se torna uma questão de vida ou morte. Mas número 2, se o céu e o inferno realmente existem, as coisas terrenas perderiam seu valor. Você não ia ser tão apegado ao seu carro. Você não ia ser tão apegado à sua casa. Você não ia ser tão apegado ao seu namoro. Os solteiros não seriam tão, eu tenho que me casar. Pastor, está dizendo que eu não preciso querer? Não, você tem que querer. Aliás, se você não quiser, meu irmão, você está frito, porque quem está querendo não está conseguindo. Então você tem que querer mesmo, filho. Só não pode ser ídolo. Você pode ter as coisas, mas as coisas não podem ter seu coração. Não pode te dominar, não pode tirar sua paz, não pode corromper sua família. Tem gente precisando abrir mão de certos compromissos, às vezes até de um dinheirinho a mais que você ganha, mas aquele dinheirinho a mais, não, pastor, eu faço Uber, aí é melhor para mim, de madrugada, ok. Quanto de assédio você está recebendo por conta dessa decisão? Você dá conta de bancar? Se não dá, recebe menos. Sua esposa prefere um marido com um pouco menos de dinheiro e integridade do que um marido adúltero e rico. Pode perguntar para ela, ela vai te dizer. Ela vai te dizer. Quer dizer, as coisas dessa vida perdem valor. Perdem valor. No século XVIII, houve um avivamento, onde hoje é a República Tcheca, se chamava Morávia. Naquela região houve um avivamento muito grande, 1700 e pouquinho. Os protestantes começaram a morar lá depois de uma guerra de 30 anos que durou contra católicos que perseguiam protestantes por causa da reforma, etc. E naquele lugar eles começaram um culto e uma oração. E um dia, uma noite, numa noite de Santa Ceia, o Espírito Santo encheu aquele lugar. E eles resolveram orar sem cessar por 24 horas. Fizeram um relógio de 24 horas que durou 100 anos. O relógio de oração da igreja moraviana durou 100 anos ininterruptos. Eles começaram, durante esse avivamento, a ter... Aliás, amanhã eu dou aula de história dos avivamentos. Você deveria estar aqui no nosso seminário amanhã às 7 horas, ok? Talvez fale sobre isso amanhã, quem sabe. Durante esse avivamento, eles começaram, várias pessoas da mesma igreja, da mesma comunidade, a ter a mesma visão de um cordeiro morto, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. E eles começaram a ter essa visão, e eles começaram a entender que Jesus queria enviá-los para serem missionários. O primeiro missionário da igreja moraviana foram 2 coveiros. Você vê, era gente normal, não era um cara que tinha um chamado missionário. Não, ele tinha uma profissão, mas ele sentiu no coração a urgência da pregação do evangelho. As coisas desse mundo perdem seu valor. E aí, eles foram os primeiros a mandar missionários, por exemplo, para a Groenlândia. Mandaram os missionários para o continente africano, para a América. Inclusive, existe uma história muito bonita, quando John Wesley estava viajando para pregar o evangelho, e ele conheceu alguns morávios no barco. John Wesley, que é o avivalista da igreja metodista, ele conta biografia, ele conta na sua biografia que foi naquele dia que ele teve a verdadeira experiência de conversão. O cara já era até pregador. Ele disse que ele nunca viu
um povo tão apaixonado. E aí, durante esse avivamento moraviano, alguns jovens dessa comunidade descobriram que no leste da Índia, no litoral, tinha uma ilha que era uma grande fazenda de escravos, uma fazenda agrícola, que tinha 3.000 escravos, e cujo proprietário era um inglês ateu, um senhor inglês ateu. Mandaram uma carta para ele, pedindo autorização: por favor, nos deixe ir, somos missionários da igreja Morávia, nos deixe ir aí pregar o evangelho para os seus escravos. A resposta do dono da ilha foi: negativo. Na minha ilha, só entra se for escravo e só sai se tiver morto. Essa palavra tão dura para mim e para você, para eles foi uma ideia. Opa, então dá para entrar. Opa, e dá para sair, porque morrer para nós é lucro. Opa, morrer para nós é encontrar Jesus. Você e eu, hoje, chamaríamos esses jovens de fanáticos, de loucos, de doidos. A gente ia falar: que isso, cara? Não, você vai fazer isso? Não. E a história conta que os dois jovens se vendem como escravos para pregar o evangelho naquela ilha. Na saída do navio, no porto, perguntaram para eles: por que vocês estão fazendo isso? E a história conta que a frase que eles disseram foi: para que o cordeiro que foi morto receba a recompensa do seu sofrimento. Em outras palavras, a vida eterna vale mais do que essa vida passageira. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Sabe o que aconteceu com esses jovens? Ninguém sabe. Esses são os verdadeiros heróis na fé. Não tem seguidores no Instagram, não tem nada. Você nem sabe quem são. Mas, na verdade, estão cumprindo o propósito de Deus na sua vida, porque entenderam que o céu e o inferno existem, algo tem que mudar. 2 Coríntios capítulo 4, 16 diz: por isso não nos desanimamos. Pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior, nosso corpo, se corrompa, contudo nosso homem interior se renova de dia após dia. Porque nossa leve e momentânea tribulação, a galera mais estudada diz que Paulo escreveu isso aqui dentro da prisão. O cara açoitado, arrebentado, nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória acima de qualquer comparação. Em outras palavras, meu galardão não se compara nem de longe com o meu sofrimento. Vale a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vamos lá comigo. Vai valer a pena mesmo. Canta mais uma vez. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Meus amigos, naquele grande e glorioso dia do Senhor, a gente de pé, de branco, com a nossa família, você vai olhar para o lado, vai dar um sorriso. Vamos treinar? Dá uma olhadinha para o seu lado aí, fala: valeu a pena. Fala para o outro lado: chegamos. Está treinando? Fala, te encontro lá. Oh, meu Deus. Se é verdade esse negócio de céu e inferno, as coisas terrenas perdem valor. Em outras palavras, eu suporto o que eu não suportaria. Quem aqui depois de crente, hoje em dia você suporta coisa que antigamente você não suportaria? Você já tinha se afastado, você já tinha morrido, você já tinha tirado a vida, se você estivesse naquela época. Mas hoje em dia, você resiste. Por quê? O Espírito Santo habita em você, te lembrando de uma promessa de vida eterna que vale muito mais do que essa passageira. Alguém dá um glória a Deus, por favor? Aleluia, meu Deus do céu. Deixa eu ler o final do texto, que ele é lindo. Aí você dá um aplauso bem bonito para Jesus, porque não é brincadeira não. 17, nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória acima de toda comparação. 18, por isso não atentamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, pois as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Vamos dar um aplauso. Só quem está esperando a eternidade, quem está pronto para a eternidade. Aleluia. Meu Deus do céu.
Número 3. Então, número 1, se o céu e o inferno realmente existem. Toda oportunidade. Estava testando vocês, estava nada. Toda oportunidade se torna uma questão de vida ou morte. Número 2, se o céu e o inferno realmente existem. Agora eu estava testando vocês. Não vale. Não vale. As coisas perderem o valor. Não ligo mais para essas coisas. Mas estão falando mal de você. Eu vou para o céu. Estão com inveja do seu carro. Avisa para ele que quando eu for arrebatado eu deixo meu carro para ele. Estão com inveja da sua casa. Tem uma oportunidade. Quando Jesus chegar, minha casa fica para ele. Tá tudo certo, irmão. Afinal de contas, a gente está indo para o céu. O que pode tirar sua paz se você está indo passar a vida eterna com Jesus Cristo? Não tem nada que pode tirar sua paz. Mas falaram mal de você. Mas humilharam você, brincaram com seus sentimentos, brincaram com seu coração, te maltrataram, te traíram, te colocaram de lado, te passaram um golpe, te colocaram... Tá bom, gente, meu Deus, meu Deus. O crente tem essa cara meio, desculpa, gente, meio de bobo apaixonado, assim. Eu amo meu Senhor, amo minha família, amo minha igreja. Fora isso, estou indo para o céu, meu irmão. E a única luta que vale a pena ser lutada é a luta eterna. Para chegar lá e dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aleluia. Número 3, se o céu e o inferno realmente existem, anota por favor, levaríamos a santidade mais a sério. Não, pastor, porque eu estou tentando, mas eu não estou conseguindo ainda. Não, pastor, porque você sabe como é, a carne é fraca, né? Deixa eu perguntar, o céu e o inferno é verdade mesmo? Se é, você daria um jeito de se livrar desse pecado, sim ou não? Você daria um jeito, claro, com Jesus. Sem Jesus nem tenta, filho, nem tenta. Você daria um jeito de se livrar desses pecados habituais, desses maus hábitos, dessas manias. Você daria um jeito de excluir esses contatinhos, sim ou não? Se o céu e o inferno existe de verdade, você daria um jeito de parar de ter sexo com sua namorada. Termina. Ou casa, como o apóstolo Paulo recomenda, para que ficar se abrasando, como ele diz. Você daria um jeito de cortar alguns relacionamentos que não te... Né? Você daria um jeito. Pastor, mas como é que eu vou fazer para pagar minha conta? Eu não consigo pagar. Com gato já é difícil. Imagina se eu tirar o gato de lá. Se o céu e o inferno existem, você dava um jeito. Você dava um jeito. Não estou dizendo nem que alguém vai para o inferno por causa de luz, mas você dava um jeito, irmão. Fruto digno de arrependimento é o que Jesus disse que você produziria, e é isso que você vai produzir em nome de Jesus. Mateus capítulo 18, versículo 7 diz: ai do mundo, coloca no telão para a gente, versão NVI. Pessoal do telão aí, fica bem ligadinho comigo. No final te paga um churrasco. Não disse amém, não receberá o churrasco. 7, quem disser ganha. Oh meu Deus, o Espírito Santo veio aqui no meu ouvido agora e disse assim: seja a palavra do crente sim, sim, não, não. O que passar disso... Na casa do pastor então, hein, gente? Mateus 18, 7 diz: ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. Versão Almeida fala escândalo. Ai do mundo por causa de quem causar escândalo. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão te faz pecar, ou o seu pé, perdão, se sua mão ou o seu pé te faz tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida eterna mutilado, meu Deus, ou aleijado, meu Deus, do que tendo as duas mãos e os dois pés ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho te fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é melhor entrar na vida eterna com um só olho, do que tendo os dois ser lançado no fogo eterno. Pastor, mas esse
Essa é uma figura de linguagem, concordo. Jesus não está mandando ninguém arrancar o pé nem a mão. Minha pergunta é, e se fosse literal, mesmo assim não valeria a pena? Mesmo assim, adolescentes que estão aqui, eu não estou dizendo isso. Calma, não estou mandando ninguém cortar a mão, nem ninguém cortar pé, nem tirar olho. No entanto, e se fosse? Valeria a pena. Mateus 10, versículo 28 diz, não tenham medo daquilo que pode matar seu corpo, mas não pode matar sua alma. Em outras palavras, para de ter medo de bandido, para de ter medo da morte. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a sua alma, como o seu corpo no inferno. Meu Deus do céu. O pior é que esses dois textos que eu acabei de ler, quem falou foi Jesus. Meu irmão, isso tem que ter um peso no meu coração. Eu parar de brincar com o pecado não é possível. Eu sei, tem coisa que é comum ao novo convertido. Essa igreja, aliás, é uma igreja que tem muita paciência com o seu processo de mudança. O Espírito Santo está te transformando, glória a Deus por isso, aleluia, amém. A gente não tampa o sol com a peneira para fingir que pecado não é pecado. Pecado é pecado. O que a Bíblia diz que é pecado. Mas a gente aguarda o processo, a gente permite. Olha, Deus está fazendo uma obra, está fazendo uma obra. Só que não dá, filho, você tem 10 anos de crente. Você tem 20 anos de crente. E ainda está passando pelas mesmas provas que você passava. Sabe por que você passa pelas mesmas provas que você passava? É porque, talvez, vou falar com carinho, mas com firmeza, você seja um repetente. O que é um repetente? Quem nunca é aprovado tem que repetir a mesma prova de novo. Mas a hora que você for aprovado, filho, você vai se ver livre disso para sempre. Se céu e inferno existe, a gente tem que levar santidade mais a sério. Quem quer levar santidade mais a sério, em nome de Jesus. Número 4. Se o céu e o inferno realmente existem, incomodaria mais a ausência de um irmão no nosso meio. Quem aqui já se afastou e gostaria muito que alguém tivesse te abordado, te telefonado, te estendido a mão, mas isso não aconteceu? Teve gente que aconteceu. Quem aqui isso aconteceu? Te ligaram, te telefonaram, né? Mas que tal a gente diminuir essa média? Essa média de quem nunca recebeu uma ligação. Como é que a gente faz isso? É entendendo que só tem dois caminhos, céu ou inferno. Se esse meu irmão abandonou a fé, logo, não preciso explicar. E se eu entendo que a posição dele será eterna, o que eu posso fazer? Meu irmão, tudo bom? Senti sua falta semana passada. Senti sua falta na igreja, senti sua falta na célula, senti sua falta na confraternização do ministério. Poxa, eu não tenho te visto na igreja, meu irmão, estou sentindo sua falta. Mano, como é que estão as coisas? Como é que estão? Será que podemos mudar isso, pelo menos aqui na Rema, de sermos uma igreja que se importa? Mas se importa por quê, pastor? Porque para a igreja ficar maior? Não! Se importam porque o que está em jogo é o destino eterno dessas vidas. Isso tem que mexer com o meu coração. Isso tem que me incomodar, tem que me dar um comichão, tem que tirar meu sono. O fato desse irmão. Agora, por outro lado, pastor, vamos impedir as pessoas de sair. Não tem isso. Isso aqui não é seita, né? Seita que não permite você sair, né? Te amaldiçoa e tudo se você tentar sair. Não. Quem quiser ir embora, acaba indo. Mas ele precisa saber, ele precisa receber um telefonema seu, meu, de alguém. Oi, querido, poxa, você faz falta, mano. Não, vou ir na sua casa tomar um café. E pior, às vezes o camarada era seu amigo, era íntimo seu. Às vezes foi você que trouxe ele para a igreja. Só que ele foi embora e ficou por isso mesmo. Tiago, capítulo 5, versículo 19 diz. Coloca para a gente a versão Almeida, por favor, no telão. Tiago 5, 19 diz. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu mau caminho salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Quem aqui está pronto para ver seus amigos e familiares voltando para Jesus aqui nesse lugar? Então você vai tomar um compromisso. A gente pode fazer uma oração aqui agora, no meio da palavra aqui. Falta só um ponto para eu terminar minha palavra de hoje. Feche seus olhos aí no seu lugar.
Coloca a mão no seu coração. Fala comigo, Espírito Santo. Vamos mais forte um pouquinho. Espírito Santo, me perdoa pelas vezes que eu negligenciei a ausência de um irmão em Cristo. Eu quero te dar liberdade para me incomodar e até tirar meu sono, me lembrando de alguns amigos que o Senhor me deu acesso e que talvez ninguém mais aqui na igreja tenha acesso. É responsabilidade minha trazê-los de volta. Eis-me aqui, Espírito Santo. Deixa um minutinho, o Espírito Santo te lembrar. Agora mesmo o Espírito Santo está te lembrando alguns nomes. Pessoas preciosas, pessoas maravilhosas, pessoas que você ama. Talvez até alguém que você teve até um desentendimento. E que trazê-lo de volta para você não vai ser só chamar, vai ser ter uma conversa séria, um pedido de perdão, uma liberação de perdão. Mas o Espírito Santo agora está te falando o nome dessa pessoa. Fulano, da fulana, quem sabe alguém da sua parentela, algum vizinho seu. Alguém às vezes que nunca serviu a Jesus, mas que sempre está com você, mas você nunca... Ah, pastor, mas eu já tentei algumas vezes. Quem sabe o Espírito Santo está dizendo para você insistir. Insiste, meu filho. Insiste, meu filho. Repete mais uma vez comigo. Eis-me aqui, Senhor. Pode falar porque teu servo ouve. Em nome de Jesus. Você crê nessa oração que a gente acabou de fazer? Aleluia. Se o céu e o inferno existem mesmo, nos incomodaria mais a ausência de um irmão. Vamos lembrar? Número 1, se o céu e o inferno realmente existem, então toda oportunidade se tornaria uma questão de vida ou morte. Número 2, se o céu e o inferno realmente existem, as coisas terrenas perderiam o seu valor. Número 3, se o céu e o inferno realmente existem, a gente levaria a santidade mais a sério. Número 4, se o céu e o inferno realmente existem, incomodaria mais a ausência de um dos nossos irmãos. Número 5, Mateus capítulo 25, versículo 1. Quem está recebendo essa palavra de hoje? Fala para quem está do seu lado. Estou recebendo essa palavra, mas pode ser que ela seja para você. Ok? Mateus 25, versículo 1. Você conhece essa parábola, a parábola das virgens. O texto diz: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para se encontrar com um noivo. Essa parábola é uma parábola sobre a volta de Jesus. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas, junto com suas candeias. Você vai entender depois que as imprudentes tinham óleo na candeia, aceso, mas não levaram mais óleo, ok? O texto continua dizendo: 5, o noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se o grito dizendo: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. A pergunta que eu quero fazer é: quando a trombeta tocar, ou quando alguém disser o noivo chegou, Jesus voltou, esse grito te trará temor ou te trará expectativa? Porque as virgens, metade delas acordaram: chegou, gente, chegou. As outras levantaram: meu Deus, chegou, meu Deus. Aliás, essa é uma ótima maneira de você discernir em qual posição você está, de salvo ou não, baseado no que uma pregação dessa gera em você: expectativa ou se te gera temor. Pastor Paulo fez uma pregação de uma série de 5, 6 quintas-feiras sobre o Apocalipse. E num dos momentos de oração eu disse isso: ouvir sobre o Apocalipse te deixa com medo ou com esperança? Talvez isso tenha relação direta com a sua posição de salvação. Se você está salvo, ansioso pela volta dele, esperançoso pela volta dele, ou se você não está e está desesperado. Elas desesperadas acordam, versículo 7, então todas as virgens acordaram, prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não parece maldade? Me ajuda aqui, não parece maldade? Sim ou não? Poxa, presta um pouquinho, poxa.
Poxa, você já viu no avião que fala assim, se a cabine despressurizar, vai cair as máscaras de oxigênio? Só para quem aqui é muito viajado, muito turista, hein? O que a aeromoça diz depois disso? Se você for ajudar alguém, coloca a sua máscara primeiro. Porque senão é capaz de, tentando ajudar alguém, você desmaie e aquela pessoa também. E nenhum dos dois salvou ninguém. Às vezes essa palavra é para você, que sua família ainda não serve ao Senhor Jesus. Você deveria ser o primeiro. Coloca a máscara primeiro. E agora vai ajudar eles. Agora vai salvá-los. Elas falam, por favor, dá um pouquinho do seu óleo. O que você tem que entender é que óleo fala de testemunho pessoal. Não dá para compartilhar. Filho de crente não é crentinho. Filho de pastor não é pastorzinho. Eu estou nesse altar essa noite porque tenho vocação, tenho chamado. Podia estar como médico, sentado com vocês, estava tudo bem. Como homem de Deus, que eu seria de um jeito ou do outro. Tudo bem. O que você tem que entender é que relacionamento com Deus não passa de pai para filho, nem se adquire ouvindo o testemunho do outro. Você precisa construir seu testemunho com Deus, sua intimidade com Deus. Óleo não dá para ser compartilhado. E elas dizem, eu não posso compartilhar, porque pode ser que acabe para mim e para você. Aí as insensatas têm uma ideia genial. Vamos lá comprar. Cá para nós, gente, é uma ideia genial, não é? Não, sério, eu não estou sendo irônico. É uma ideia genial, vamos comprar e a gente volta. O problema é que não dá. Meu medo é esse. Meu medo é que no momento que a gente acorde, fala, não pastor, agora eu vou dedicar minha vida ao Senhor. Agora? Tá. Mas não dá mais tempo. Não pastor, não pastor, agora não dá mais tempo. Uma vez eu fazia um sepultamento, uma experiência terrível. Havia uma briga na família e que não tinham pedido perdão. E aí o pai tinha morrido, obreiro da nossa igreja. Ele estava lá, eu estava lá. De repente uma das filhas, atrasada, chegou correndo, desesperada. E ela abraçou o corpo do pai e começou a sacudir. Ela desesperada, gritando, dizendo assim, pai, eu te pedi perdão quando você estava em coma. Você ouviu, não ouviu? Fala para mim que você ouviu. Muito bonito o seu arrependimento. Muito lindo o seu arrependimento. Só foi fora do tempo. No direito a gente tem uma coisa chamada tempestividade. É fazer dentro do prazo. Uma vez eu lembro, estagiando, escrevi o melhor discurso da minha vida. A gente tinha uma competição, já falei isso aí, com os estagiários de quem falava mais difícil. Tem o juridiquês, né? E eu lembro que nesse recurso eu escrevi assim: é de claridade solar que a parte ré não obteve, né, o recurso mais lindo da minha vida. Vamos lá impetrar o recurso. Recebemos a resposta: falta de tempestividade. Como quem diz, muito bonito, só foi fora do prazo. Meu medo é que um dia você faça a oração mais linda da sua vida, mais linda da sua vida, fora do prazo. Pastor, qual é o quinto ponto da pregação? Com base nesse texto, se o céu e o inferno existem, não adiaríamos uma reconciliação com Deus. Você não deixaria para outro dia, se você soubesse o quão real é a eternidade, o quão real é a volta de Jesus, o quão real é o céu e o inferno. Só o finalzinho do texto eu quero ler, porque esse texto é muito importante. Mais tarde, versículo 11, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. 13, portanto vigie, porque ninguém sabe, nem o dia, nem a hora. Quem disse isso aqui, gente, podia ter sido Paulo e Pedro, que a gente creria do mesmo jeito, ok? Mas, por favor, quem disse isso foi Jesus. Quem disse isso foi o Cristo. É Ele que disse que um dia, para alguns, Ele vai dizer: desculpa, eu não te conheço. Você passou uma vida inteira sem querer me conhecer, portanto, agora eu não quero. Você não quer mais, você não quis me conhecer, agora eu também não te conheço. A gente não se conhece.
Você tem o que você sempre quis. Você sempre quis distância de mim. Você sempre quis só um culto de domingo de vez em quando alguém insistia muito, quando sua mulher te enchia, vamos. Ai, tá bom, vamos embora pro culto. Era isso que você queria. Desculpa, eu vou repetir o que disse no começo da mensagem. Parabéns, você conseguiu. A má notícia da pregação de hoje é que o inferno existe. A boa notícia é que ele não foi feito para você e para sua família. O inferno foi feito para Satanás e seus anjos. Satanás e seus anjos são como terroristas suicidas, dizendo: a gente já está condenado, mas iremos levar o máximo possível de pessoas. Aqui não. Fala comigo, eu e minha casa. Meu Deus do céu, vamos lá, igreja. Eu e minha casa. Alguém salta dessa cadeira, por favor. Vamos lá, vamos encerrar essa palavra com chave de ouro. Fala comigo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fala comigo, aqui não, Satanás. O inferno é para você e seus anjos, não para mim e minha família. Satanás, a Bíblia diz, ele está a vosso redor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Ele está dizendo: eu vou levar mais um, eu vou levar teu filho, eu vou levar tua família, eu vou levar você. Aqui em casa não. Vamos fechar a palavra de hoje? Apocalipse 21. Você de pé mesmo pode ler comigo, enquanto a gente vai glorificar o Senhor. Pastor, se o inferno não é para mim, o que Jesus preparou para mim? Qual é a minha herança? Eu vou te falar, eu vou te mostrar o que você vai ver. Olha para quem está do seu lado e fala: a gente vai chegar lá. Fala, diante do trono estaremos lá. Fala, sobre todo principado e potestade. Apocalipse 21, versículo 1, o texto da palavra diz: quero ver você comigo, meu Deus do céu. Então, João, tendo a visão do Apocalipse, dizendo: vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como noiva adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono dizendo: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá para sempre. Eles serão seu povo e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Versículo 4: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E ainda me disse, versículo 6: tudo está pronto. Eu sou o Alfa, oh meu Deus, o Ômega, o princípio e fim. Quem tiver sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. Eu serei seu Deus e você será meu filho, meu filho, meu filho. Essa é a sua